Graça e paz, amada igreja linda do Senhor. Amém? Vamos refletir hoje numa mensagem que Deus me deu hoje de manhã, que é 1 Samuel 30, versículo 1 ao 8. No momento da meditação, eu pensei que Deus iria me levar para uma linha de entrega. Mas a palavra é dele e ele revela para a gente como ele quer. E dentro dessa mensagem, ele me fez extrair uma mensagem que talvez vai servir para você e para sua família. Porque Deus, ele nos dá justamente aquilo que precisamos. E uma palavra vinda de Deus tem o poder de transformar uma casa, uma vida, uma família, um ministério, um chamado. Uma palavra que Deus libera tem poder de mudar qualquer cenário, até cenário que seria de morte. A palavra que Deus libera, tem poder de ressuscitar o que está morto. Não despreze a palavra de Deus e ouça com bastante atenção o que Deus tem liberado através dessa preciosa palavra, porque isso aqui é uma pérola. Aleluia. Vamos lá. Sucedeu, pois, como eu falei antes, é 1 Samuel 30, eu estou lendo o versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com impeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Eu vou lendo versículo por versículo e vou dando as revelações que Deus passou, tá? Para ficar mais claro. Nesse versículo primeiro, Ziclag, como eu li aqui, é um nome até difícil de pronunciar, né? Ele é um nome hebraico que significa serpente sinuosa ou ondulada. Então o nome já não é uma coisa muito boa. Nesse nome já carrega uma maldição, porque serpente foi dado o nome ao diabo quando tentou Eva lá no jardim e fez com que ela pecasse comendo o fruto. Então o nome já carrega esse peso nessa cidade. É uma cidade do sul de Israel. Ela foi conquistada quando os israelitas tomaram a terra prometida, quando os israelitas tomaram posse da terra prometida. Foi cedida a Simeão e esteve sob o domínio dos filisteus, um dos maiores inimigos de Israel. Então, quem dominava essa região eram os inimigos dos israelitas. Inclusive, Davi foi usado por Deus para derrotar Golias, que foi um dos componentes do exército dos filisteus, que foi aquele gigante que pôs medo em todo o exército de Israel, mas não pôs medo no chanfrezinho, Davizinho. Não pôs porque Davi sabia que não era na força dele, era na força do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então essa cidade, por mais que fosse uma cidade dominada pelos inimigos, ela serviu de refúgio para Davi e para os seus homens, para os homens que acompanharam ele durante a fuga dele. Davi teve um período da vida dele, eu acredito que a maior parte, ele teve que passar fugindo de Saul. Saul foi o rei escolhido pelo povo de Israel, que não foi confirmado por Deus devido à desobediência dele. E sabendo que Davi seria o seu sucessor, ele tentava matar Davi. E Davi, para se manter vivo, vivia em fuga. Mas ele não foi sozinho. Ele foi acompanhado de 600 homens. Então Davi se refugiou, achou refúgio na terra dos inimigos. E ele habitou nessa terra durante 4 meses e alguns dias, como a gente pode ver lá em 1 Samuel 27, 7. Davi morou um período na cidade real de Gate, cujo rei era Aquis, filho de Moaque. Mas, ao conquistar a confiança do rei, ele pediu uma cidade para ele habitar com o seu povo por não se achar digno de estar habitando numa cidade real. Então, como Davi conquistou a confiança do rei, o rei cedeu essa cidade, Ziclag. E Davi sempre guerreava e derrotava os inimigos das regiões próximas ao sul de Israel. Davi se tornou fiel a Aquis, ao rei de Gades.
E Davi, ia para os territórios, acabou que ele guerreou contra o próprio povo de Israel e matava todos, não deixava ninguém vivo, para ninguém contar sobre os feitos dele. Então ele ia e matava todos. E levava todos os animais e pertences deles e apresentava ao rei Aques. Então ele conquistou muita confiança desse rei Aques. Em 1 Samuel 27:12 vai nos dizer que Aques confiava em Davi. E ele dizia: ele se faz abominável em seu povo de Israel e será meu servo para sempre. Aques achava que só porque ele fez um favor a Davi de acolhê-lo naquela região, porque desde o momento que Davi foi acolhido na região de Gades, que era um território dominado pelos inimigos, Saul parou de perseguir ele. Quando Saul tomou conhecimento que Davi estava em Gades, ele parou de persegui-lo. Então o rei dessa cidade achou que por estar fazendo esse favor a Davi iria ser uma propriedade dele, iria viver sempre à mercê dele. Só que o rei Aques não sabia era que Davi já era ungido de Deus antes mesmo de nascer. Então, antes mesmo de Davi nascer, Deus já tinha ungido ele, já tinha escolhido ele e já tinha um propósito a cumprir através da vida dele na terra. Então, deixa eu te falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se for preciso, Deus vai fazer com que os inimigos cuidem de você por um tempo, para você ficar vivo, que foi o que ele fez com Davi. O propósito de Deus com Davi não tinha se cumprido ainda. Ele foi ungido para reinar Israel, mas não podia ainda porque o rei Saul estava vivo. E Deus, ele não quebra princípios. Davi tinha unção de rei, mas não podia sentar no trono enquanto o rei do período estivesse vivo. Observe a índole de Davi. Ele poderia matar Saul, ficar livre da perseguição e ocupar o trono. Mas ele respeitou a autoridade do rei Saul até a sua morte. E ainda se entristeceu muito quando o rei Saul morreu. E o fim dele foi trágico, ele cometeu suicídio, né? Por conta dele desobedecer a Deus, a vida dele entrou em um desequilíbrio total. E o fim foi trágico, porque quando a gente desobedece a Deus, a gente sai da cobertura espiritual dele e as coisas começam a entrar em decadência. Então vai uma palavra para você: aconteça o que acontecer, nunca desobedeça a uma ordem que Deus te der, porque a obediência ordena a bênção, ordena a proteção, ordena o cuidado, ordena o livramento de Deus. E quando você desobedece, é como se você criasse uma rebelião contra o seu próprio Criador. E Deus abomina a rebelião, que foi isso que Satanás fez quando foi criado, morou no céu, se rebelou contra Deus e ainda levou consigo um terço dos anjos e trouxe para a terra, que é onde ele habita, fazendo todo o mal que ele faz. Então, aconteça o que acontecer, não desobedeça a Deus, porque ele sabe exatamente o que está fazendo. Então, enquanto Deus não cumprir o propósito dele na sua vida e na vida da sua família, não se preocupe, porque ninguém vai morrer. Oh, aleluia! Ninguém vai morrer. Se for possível, até os inimigos vão ter que cuidar de você, vai ter que te fazer favor, vai ter que te acolher para poder você ficar vivo. Amém? Vamos agora aos versículos 2 e 3. Depois que aconteceu tudo isso na cidade que a gente viu, né? Os amalequitas invadiu, destruiu a cidade, tocou fogo, deixou desolada, deixou tudo em decadência. Os inimigos levaram cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Preste atenção, eles levaram tudo, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Como podemos ver aqui, ao contrário de Davi, que matava todos os inimigos, os amalequitas que invadiram a cidade de Ziclag, a atual moradia de Davi, como vimos antes, não matou ninguém.
Porque Deus pode até permitir que o inimigo te ataque, mas fica tranquilo, a promessa permanece protegida. Aleluia. O inimigo invadiu, destruiu. Oh, glória. Deixou desolada a cidade, mas levou as promessas com vida. Você está pegando isso aqui? Deus até permitiu o inimigo entrar na cidade, destruiu a cidade, mas ele não permitiu que matasse as promessas. Aleluia! Mas por que Deus permitiu? Se ele é soberano, se ele tem todo o poder, por que Deus permitiu que o inimigo entrasse na cidade, destruísse a cidade e ainda levasse as promessas com eles? Entenda, toda a permissão de Deus tem um propósito a nos ensinar. Como é que você sabe que o inimigo anda ao nosso derredor e deixa a cidade desprotegida? Davi, ele foi imprudente, ele não vigiou. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Davi não vigiou. Ele saiu para a guerra durante 3 dias e deixou a cidade e a sua família e a família dos seus servos desprotegida. Ele não deixou nenhum dos seus servos lá para proteger a cidade. Ele teve uma autoconfiança, Primeiro, ele já estava morando no território do inimigo, não era para ele ter essa confiança toda, já era para ele ter um alerta de vigilância. Olha, estou morando no território do inimigo, não vou confiar. A gente vai para a guerra, mas vai ficar uma parte aqui para proteger a cidade, proteger nossa família, nossos filhos. Mas ele não teve essa visão, ele não teve essa vigilância, ele não teve essa sabedoria. E é isso que Deus permite para poder a pessoa aprender. Deus permite muitas coisas nas nossas vidas ruins para que nós possamos aprender, porque se a gente não passar, a gente nunca aprende. Então Deus está falando com você que tem se dedicado à obra de Deus, ao seu ministério, ao seu chamado, ao seu trabalho. Você é muito eficiente no que faz, como Davi. Davi era um homem de guerra excelente, mas teve a imprudência de não proteger o bem mais precioso dele, que foi a família. Não adianta você ser eficiente na obra, no chamado, no ministério, no trabalho, na faculdade, seja lá onde for, e você não ser eficiente dentro da sua própria casa, com a sua própria família. Deixa eu te dizer, nenhum sucesso na vida vale a pena se fracassarmos com a nossa família. Mas Deus cuida. Pare de desculpinha para atribuir a Deus uma responsabilidade que Ele te confiou. Se Deus te deu uma família, Ele te deu a responsabilidade para cuidar dela. Não atribua a Deus as suas responsabilidades, é cada um com a sua responsabilidade. Deus, Ele não vai viver 100% em prol de você, sendo que Ele sabe que você tem capacidade de fazer o que está em sua mão, a posse de fazer. Se não tiver em sua mão a posse de fazer, Deus vai fazer. Mas se tiver dentro da sua mão as possibilidades de fazer, é você que tem que fazer. Deus, Ele é espírito, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas, Ele é soberano, Ele é dono de toda onisciência, onipresença e onipotência. Mas a família são seres humanos. O ser humano, ele precisa do humano. Um filho precisa da presença do pai. Um filho precisa da presença da mãe. Uma esposa precisa da presença do esposo. O esposo precisa da presença da esposa. Você quer que Deus faça o papel que só você como mulher pode fazer com o seu marido? Ou você quer que Deus faça o seu papel que só você como marido pode fazer com sua esposa? Você quer que Deus faça o seu papel de pai com seus filhos? Se eles fossem órfãos, Deus cuidaria, porque a Bíblia diz que dos órfãos Ele cuida. Você quer ser um pai imprudente, uma mãe imprudente?
Deus está mandando eu te dar esse despertamento hoje para você olhar mais para sua família. Aleluia. Porque a própria Bíblia diz em 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus parentes, e especialmente dos da própria casa, sua família, ele tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Me diga aí, que tipo de líder você tem sido para sua família? Pare de colocar qualquer coisa acima de sua família, pois nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, na família. Nenhum. Se posicione hoje. Aleluia. Você precisa se colocar na posição certa. Deus te estabeleceu como sacerdote do lar. Cristo é o cabeça do homem. Aleluia. E o homem é o cabeça da família. Faça uma análise hoje, da forma que você vive com sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, com seus filhos. Oh, glória a Deus. A sua família tem confiança em você? A sua família te tem como base? A sua família pode contar com você para conversar? A sua família pode contar com o seu ouvido? Aleluia. É tempo de conserto. É tempo de reposicionamento. E foi isso que Davi fez. E vamos ver o que Davi fez aqui nos versículos 4, 6 e 8. O versículo 4 vai dizer: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Você pode até chorar até suas forças esgotarem, mas você não pode se estagnar na situação que você está vivendo. O versículo 6 vai dizer: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Vou repetir. Porém, Davi se reanimou no Senhor, que reconhece o Deus que tem, não se abala por qualquer situação, não. Pode até acontecer a tragédia, mas você vai ter que se reanimar no Senhor e mostrar que quem é que manda. Aleluia. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele não deixou se abater pela situação, não. Era uma situação crítica, era uma situação de fracasso, de derrota. Mas ele não se deixou levar porque ele sabia que era o Deus que estava com ele desde antes. O Deus que ajudou ele a enfrentar o urso, o leão, o gigante Golias. Ele sabia quem era o Deus que estava com ele. Se Deus ajudou ele nessas situações anteriores, com certeza Deus iria ajudar ele nessa nova situação. Então Davi, sabe o que ele fez? Davi consultou ao Senhor dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Não faça nada sem consultar a Deus. Tinha um inimigo, tinha um exército, tinham levado tudo que Davi pertencia a Davi e a seus servos. Mas ele, nessa situação aqui, ele se reposicionou com prudência e foi consultar a Deus o que ele deveria fazer. Pare de fazer coisas sem consultar a Deus. Oh, aleluia. Não se dê um de autossuficiente, não. Deus te quer no centro da dependência dele. Aleluia. E como você pode ver, Davi chorou até perder as forças. Foi visto como mau líder. Seus liderados queriam apedrejá-lo. Davi, além de ter fracassado com a sua família, ainda fracassou com a família dos seus servos. Quando o líder cai, põe todos aqueles que estavam sob sua liderança a caírem também. Tome muito cuidado com suas ações. Que tipo de líder você está sendo? Deus manda eu te perguntar, faça uma autoanálise. Entre você e Deus, Ele está mandando você refletir aí. Que tipo de líder você está sendo? Comece a pensar e falar com Deus. Que tipo de líder você está sendo? Faça como Davi. Se reposicione em Deus. Aleluia. Davi chorou até perder as forças, mas se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi sabia que Deus iria ter misericórdia.
E ele foi resolver o problema, ele foi correr atrás do prejuízo. E o melhor, ele não foi sozinho. Como lemos, ele consultou ao Senhor. Ele consultou ao Senhor, como eu falei anteriormente. Você não é suficiente. Se desprenda da sua autossuficiência. A sua vida aqui na terra é uma constante dependência de Deus, porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E por você achar que só porque você sabe fazer, só porque eu sei fazer, eu não vou consultar a Deus. Ei, querido, pare com isso. Ei, querida, vamos parando por aí. Você pode ser a melhor em tudo, pode ter o melhor título, a melhor cadeira. Você tem que descer no seu joelho e voltar à dependência daquele que sabe e pode todas as coisas. Você precisa voltar à dependência do Deus que tudo pode. Sozinho, nada você pode fazer. Para Deus, você não passa de um pobre, miserável, cego e nu. Então, se desprenda da sua autossuficiência. E foi isso que Davi fez. Ele se reposicionou corretamente, não tomou decisão precipitada e foi lá e consultou ao Senhor o que ele poderia fazer, e Deus deu a resposta: vai, porque você vai vencer eles e você vai recuperar tudo que foi levado. Foi uma forma de Davi, mais uma vez, demonstrar a dependência e a confiança em Deus. Ele até chorou, se desanimou, se amargurou, mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que sempre esteve com ele. Aleluia! Aleluia! E como nós vimos aqui, com a ajuda de Deus, aleluia, 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 existiu a falta da vigilância, existiu o erro, teve até o prejuízo, teve angústia, teve dor, teve tristeza, mas não teve vitimismo, não. Não. Davi se reposicionou em Deus e com a ajuda de Deus ele recuperou tudo que os inimigos haviam levado, como a gente vai ver agora no versículo 18, 19 e 20 de 1 Samuel 30. Vai dizer assim, 1 Samuel 30, versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Isso aqui eu nem queria falar, porque ter 2 mulheres é pecado, não é aprovado por Deus. Isso foi um erro muito cometido no Antigo Testamento. É adultério, não agrada a Deus, né? E eu nem queria citar isso para não instigar as mentes poluídas. Mas, como está na Bíblia, eu tenho que ler. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada dos que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Glória a Deus, glória a Deus. Deus manda eu te dizer, por um momento, Deus permitiu o inimigo se dar por vencido. Quando Davi chegou lá para recuperar, eles estavam festejando, comendo, dançando. Eles nem sabiam que iria chegar Davi lá para poder resgatar tudo que era dele. Aleluia! Mas Deus fez ele lá chegar de surpresa no território do inimigo e recuperar tudo aquilo que o inimigo roubou. Deus é Deus de surpresa. Eu não sei o que foi que Deus permitiu o inimigo tomar de você, não. Mas fica tranquilo, por um momento o inimigo vai se dar por vencido, mas fica tranquilo aí que Deus já vai chegar para restituir aquilo que o inimigo levou. Glórias, aleluia! E isso serviu para fazer Davi mais forte, mais estratégico, mais vigilante e mais prudente. Acredito eu que depois dessa ele jamais vai sair e deixar a cidade descoberta, jamais vai sair e vai deixar a família descoberta. Isso serve para você ser mais forte, estratégico, prudente, vigilante, para você entender que sua família é sua prioridade e sua responsabilidade. Glória a Deus, aleluia. Deus permitiu, mas Deus livrou, Deus protegeu a promessa, Deus guardou e Deus restituiu tudo aquilo que o inimigo roubou.
Eles semearam com choro, com dor, com angústia, mas voltaram com alegria, para o nome do Senhor, seu Deus, ser glorificado mais e mais. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, porque isso serviu para te aperfeiçoar, te moldar, te tratar, te preparar e te fazer entender que você não é autossuficiente e que você tem que respeitar as prioridades e que você precisa cuidar com muita prudência e vigilância e temor aquilo que Deus te deu como responsabilidade para você cuidar. Excelente reflexão. Deus te abençoe e que essa palavra possa gerar em você um despertar para que você possa se reposicionar em Deus e reconhecer que sem Ele você não é nada e que você possa estar sempre vigilante, porque o inimigo está aí, ele não brinca. Esteja sempre vigilante, porque Deus faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa. Deus te abençoe.